Caro cursista, tudo bem? Este é o terceiro módulo do nosso curso de Fundamentos de Numismática, Classificação e Métodos. Nele abordaremos classificações numismáticas, escalas de raridade e estados de conservação. Bora começar? Classificações numismáticas são formas de agrupar coleções de moedas dentro de algum objetivo definido e características comuns. Aqui apresentamos 8 tipos e, no nono tópico, vamos falar de outros tipos de classificações que não têm um agrupamento definido. A primeira forma de classificação numismática aqui apresentada é a que divide as coleções relacionando-as pelo seu período histórico. Assim, temos as moedas que estão dentro da Idade Antiga, que vai de 4.000 anos antes de Cristo até o ano 476, representada na aula por um sestércio de Adriano, em bronze. A Idade Média, que vai do ano 476 até o ano 1453, com a queda de Constantinopla, aqui representado por um florim de ouro veneziano. A Idade Moderna, que vai de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa, representada pelo Joachim Staller, que é a moeda que deu base ao padrão dólar, e a Idade Contemporânea, iniciada da Revolução Francesa até os dias atuais, representada aqui por uma libra de ouro da Rainha Vitória. Também podemos agrupar coleções a partir do tipo de cunhagem das moedas, como já observamos no primeiro módulo. Então, as moedas podem ser classificadas quanto à cunhagem manual, moedas batidas a martelo, aqui representada por um dinheiro de Dom Afonso I de Portugal, pela cunhagem mecânica, feita através de equipamentos mecânicos sem o uso da força motriz humana, aqui representada por um dobrão de ouro de Minas Gerais de 1725, e a cunhagem de molde, representada aqui por um cache de bronze chinês. Outra classificação agrupa as moedas pelo propósito de cunhagem ou de emissão, dividindo as moedas em moedas para circulação, moedas para colecionadores e moedas de investimento. Nas moedas de circulação, apresentamos uma moeda de 1 libra esterlina, cunhada recentemente, a partir do ano de 2016, com vários elementos de segurança que dificultam, mas não impedem, como veremos adiante, a sua falsificação. As moedas para colecionadores são cunhadas com um propósito específico para coleções. Têm valor de face, se não seriam classificadas como medalha, e via de regra possui algum tipo de acabamento especial, podendo ou não ser feitas em metais preciosos, mas geralmente sendo feitas em ouro ou prata ou metais mais raros. Aqui como exemplo, apresentamos a moeda de 5 libras em prata, recentemente lançada pela Casa da Moeda da Inglaterra. Por fim, as moedas de investimento são aquelas que são cunhadas com o propósito de entesouramento e investimento em bens tangíveis, de modo que tenham valorização. Possuem valor de face, para assim serem classificadas como moedas, e têm um valor em metal próprio, como as britânias, as moedas filarmônicas da Áustria, os Krugerrands e algumas moedas bullion cunhadas ao redor do mundo. Uma das formas de classificação se refere ao acabamento de cunhagem, sendo dividida entre moedas para circulação e moedas de cunhagem especial. As moedas para circulação não possuem qualquer tipo de acabamento especial na cunhagem. As moedas de cunhagem especial possuem vários tipos de acabamento especial, mais refinado e mais detalhado, sendo às vezes batido pelo menos 2 vezes. Os tipos mais relevantes que podemos citar aqui são as cunhagens do tipo proof, onde os relevos das moedas ficam de maneira mais fosca e as partes mais baixas espelhadas. O tipo proof invertido, que como o próprio nome já diz, tem as partes mais baixas de fundo foscas e os relevos espelhados. O tipo de acabamento polido, que é uma transição
do proof para a cunhagem normal, onde o cunho possui todo um polimento em seu campo, de modo a dar um espelhado diferenciado à moeda, e o tipo não circulado aprimorado, erroneamente chamado de proof aprimorado, na qual a moeda, em alguns detalhes, tem seu relevo destacado através de um processo de polimento do disco. A classificação das moedas também pode se dar quanto ao seu material de fabricação, estando divididas em metálicas e não metálicas. As moedas metálicas, material de fabricação padrão da moeda, podem vir dos mais diversos metais e ligas, desde o ouro até metais exóticos como o nióbio e o titânio. As não metálicas também aparecem uma gama variada de materiais, como a moeda apresentada de 5 Fen, do estado do Manchukuo, da invasão japonesa da China, como também as moedas Yap, das ilhas Yap, de pedra, nos mais variados tamanhos. Moedas de porcelana, moedas em couro, moedas em papelão. Vários tipos existem de representações monetárias no formato de moeda não metálicas. O formato também pode ser utilizado como meio de classificação e agrupamento de moedas. Estando classificadas as moedas em formatos regulares, como o formato redondo ou os formatos poligonais de vários lados, aqui representado por uma moeda de 8 reais de Segóvia. Formatos irregulares, onde o contorno da moeda não possui uma definição regular, representado aqui por um 8 reais de Lima. E moedas exóticas, cujo formato é diferente dos anteriores, que não podem ser classificadas como regulares, por não ter uma continuidade, e nem irregulares por terem um desenho definido. Aqui trazemos um 8 reais em formato de coração, cunhado em Potosí, que foi cunhado com essa intenção de ter um formato de coração. Podemos citar vários tipos de moedas oficiais, como moedas em formato de guitarra, moedas em formato de animais e moedas com cunho publicitário, como recentemente foi lançada pelas Ilhas Fiji, a moeda de $1 de prata, que tinha o formato de uma tampinha de Coca-Cola. Quanto ao quesito autenticidade, as moedas podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Aqui apresentamos a moeda de 1 libra, recentemente criada com elementos de segurança para se evitar a falsificação. Contudo, não era esperado que, com pouco tempo, se encontrassem moedas falsas dela. Essas moedas hoje estão sendo caçadas pelo Banco da Inglaterra, com o objetivo de se descobrir o processo de falsificação, bem como retirá-las do mercado, e pelos colecionadores que querem ter a moeda que não deveria ter sido falsificada, e foi. A diferença entre moeda falsa e falsificada é que a moeda falsa é uma moeda corrente, criada com o intuito de ser colocada no mercado como meio de pagamento, e a moeda falsificada é uma moeda que já deixou de circular. Como exemplo, trazemos aqui um trade dollar americano, feito na China, com a cunhagem grosseira, mas muito próxima da moeda verdadeira, que é bastante valorizada. A moeda adulterada é uma moeda verdadeira cujo algum detalhe do relevo foi modificado ou suprimido a fim de ser utilizada a moeda com fim de especulação econômica, financeira ou numismática. Aqui trazemos o detalhe de um Morgan Dollar de 1893, cuja data foi alterada de 1898, uma data mais comum e menos valorizada, para a rara data de 1893. A moeda apócrifa é uma moeda que não foi emitida oficialmente por algum governo ou por alguém que está na sua face. O exemplo mais conhecido é a moeda de 20 liras de prata que traz no seu anverso o rosto de Mussolini. Mussolini não era chefe de Estado da Itália naquele período e nem tinha o direito ou prerrogativa de aparecer no anverso das moedas. Quem tinha isso era o rei da Itália. Essas moedas foram criadas na década de 70
para serem vendidas como souvenir. E hoje, você ainda encontra elas sendo vendidas nas ruas das cidades turísticas da Itália. A melhor classificação que se pode dar a esse tipo de moeda é medalha. Por fim, temos o restrike. O restrike é um tipo de moeda que é cunhada, ela é autêntica, mas ela é cunhada em data posterior à data que ostenta ou no anverso ou no reverso. Por vários motivos. Para serem usadas no comércio, para serem vendidas a colecionadores, entre outros. O exemplo que aqui trazemos é a moeda de 4 ducados da Áustria, que traz no seu reverso a data de 1915, mas nesse caso específico, essa moeda foi cunhada na década de 40, no período da guerra. Outro exemplo curioso e bastante conhecido são os tálers de Maria Teresa da Áustria, que foram recunhados indefinidamente durante quase 300 anos em várias partes do mundo para servirem como moeda de comércio, especialmente no norte da África e no Oriente Médio. Quanto à legalidade, as moedas podem ser legais ou ilegais. Moedas legais são aquelas autorizadas em lei, portanto, conforme a legislação. E as ilegais são aquelas que são emitidas sem nenhum respaldo legal. As moedas aqui apresentadas são de Angola, sendo exemplificadas as moedas legais, a série corrente emitida pelo governo angolano, e as ilegais, as moedas do território de Cabinda, uma província angolana que tem emitido essas moedas através de um governo revolucionário com o fim de venda para colecionadores. Essas moedas não circulam em Cabinda, mas são vendidas a colecionadores e têm seus lucros convertidos para as pessoas que emitem essas moedas lá. Também devem ser consideradas medalhas, já que não têm nenhum respaldo em legislação e não pertencem oficialmente ao país ao qual estão relacionados. Outras classificações sem agrupamento definido são moedas comemorativas, cunhadas com o objetivo de comemorar alguma data ou evento de relevância, podem ser de circulação ou próprias somente para colecionadores. As moedas com erro, que existem uma infinidade de subclassificações, como a moeda apresentada de 25 centos de dólar, que possui o erro de sem cusa, o anverso aparece no reverso do disco em negativo. As moedas prova, que são as primeiras cunhagens de uma série a ser lançada com a inscrição prova para testar os cunhos e verificar a qualidade de cunhagem. Os ensaios, que precedem as provas, que são moedas cunhadas com o objetivo de escolha do tipo definitivo da moeda a ser apresentada. Aqui trazemos o exemplo da moeda de 960 réis, o Patacão, de 1809, cunhada como ensaio. As moedas contramarcadas também possuem várias subclassificações, que é uma moeda base com um cunho posterior, um carimbo, que a modifica o valor e a sua posição serve como forma de classificação da moeda. E aqui trazemos uma moeda de 8 reais, cunhada em Santiago, com carimbo de Cuiabá. A sua base é do Chile. Contudo, o carimbo torna a moeda brasileira. Sempre a última posição de carimbo determina o local onde a moeda estará classificada. E o recunho, que seria a recunhagem, a cunhagem completa de uma moeda anterior, criando uma moeda completamente nova. Uma das principais preocupações do colecionador e do estudioso em numismática é definir quão rara uma moeda é. As classificações mais precisas e apropriadas têm como variável a quantidade de moedas conhecidas ou remanescentes conhecidas de uma determinada cunhagem. Assim, apresentamos aqui as principais escalas de raridade, que são a escala universal de raridade
e a escala de raridade numismática de Sheldon. A escala universal de raridade, Powers, ela tem 20 divisões de raridade, 20 graus de raridade, começando da URS 1, na qual se conhece apenas uma moeda, indo até a URS 20, na qual 250.000 a 500.000 moedas são conhecidas. Interessante notar que essa escala é flexível, permitindo entender que deve existir uma URS 0 para as moedas que são relatadas, porém das quais não se conhece nenhum exemplar, e também URS que ultrapassam o número 20, caso se conheçam mais de 500.001 moedas referenciadas. A escala de raridade numismática de Sheldon, 1949, divide a classificação de raridade em 8 níveis, começando da mais rara, a R8, moeda da qual se apenas tem um exemplar conhecido, restante, passando pelas escalas de raríssima, 2 a 3 moedas existentes, extremamente rara, 4 a 12 moedas conhecidas, muito rara, de 12 a 30 moedas conhecidas, rara, 31 a 75 moedas conhecidas, muito escassa, de 76 a 200, escassa, de 201 a 500 moedas conhecidas, incomum, 501 moedas a 1.250 moedas conhecidas, e a comum, mais de 1.251 moedas conhecidas. É uma escala de raridade mais concisa, bem delimitada, e que permite mais apropriadamente dizer quão rara uma moeda é. Enquanto você está ouvindo isso aqui, você já pensou quantas moedas estão classificadas que você conhece em R8, R7 alto e R7 baixo e R6? Na coleção brasileira existem várias. O estado de conservação define o grau de preservação de uma moeda. Nacionalmente, utilizamos a classificação aprovada pela Sociedade Numismática Brasileira, que divide as classificações em flor de cunho, soberba, muito bem conservada, regular e um tanto gasta. A moeda flor de cunho é aquela que não apresenta menor sinal de desgaste ou manuseio, devendo ter em seu campo total brilho de cunhagem, orla cilíndrica, sem apresentar moças ou cerceamento, e os detalhes de cunhagem, mesmo os mais salientes, têm que apresentar sua aparência original, não havendo sob qualquer circunstância sinais de limpeza física ou química da moeda. A moeda soberba deve apresentar aproximadamente 90% dos detalhes originais, tendo em seu campo brilho de cunhagem e qualquer mínima imperfeição da sua orla. Admite-se sinais de limpeza que não ocasionem em seu campo qualquer tipo de desgaste, sejam eles riscos ou manchas. A moeda muito bem conservada, MBC, tem que apresentar aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original, porém seu nível de desgaste deve ser homogêneo. A sua orla admite algum tipo de imperfeição, menos de 20%, e admite-se sinais de limpeza, mesmo que ocasione no seu campo pequenos vestígios de riscos ou manchas. Seu aspecto geral deve ser agradável e deve permitir a identificação da moeda. A moeda bem conservada, BC, tem que ter aproximadamente 50% dos detalhes de cunhagem, admitindo que alguns detalhes estejam mais aparentes em determinadas partes da moeda do que em outros. A orla pode estar imperfeita em até 30% da sua aparência original, e a data da moeda e sua legenda devem estar visíveis a olho nu, sem a utilização de lente de aumento. A moeda regular tem que apresentar pelo menos 25% dos detalhes de cunhagem original, com distribuição irregular dos sinais de forte manuseio sobre o campo da moeda e sua orla. A legenda e a data devem ser observadas com auxílio de lente. A moeda um tanto gasta
O TG apresenta apenas silhueta da figura principal e dos relevos, e as letras principais em sua periferia, quando existirem, quase sendo engolidas pela orla desgastada. Não são colecionáveis, segundo Irley, Amato e Russo, a não ser em casos de moedas extremamente raras. Outra forma de classificação do estado de conservação de moeda, muito popular no mercado americano e que tem observado uma grande aceitação em vários locais do mundo, é a escala de Sheldon, ou escala de 70 pontos. Essa escala foi criada pelo numismata americano William Herbert Sheldon em 1949 e começa no grau 1, Poor, onde a moeda é simplesmente um disco liso, sem qualquer distinção dos seus relevos, não permitindo até mesmo a sua identificação. O grau 2, ou Fair, onde o tipo e a data são quase imperceptíveis, mas possui ainda alguns detalhes chaves que permitam a identificação da moeda com algum tipo de dificuldade. O About Good, que é o número 3, dá para distinguir nesse nível de classificação o tipo da moeda e a data, mas há considerável desgaste. O Good 4, existem características que são claras e evidentes, como contornos, mas a moeda ainda tem muito desgaste. O Very Good começa em 8, né? Existe uma borda da moeda, nos graus anteriores a borda simplesmente não existe mais. Ela se confunde com o campo, a partir daqui a gente já tem uma orla bem definida. A maioria das legendas é legível, é visível, mas o desgaste é ainda significativo. No Fine 12, o equivalente ao nosso BC, nós começamos a ter uma moeda com borda definida e legendas que são visíveis. Permitem uma identificação mais fácil da moeda, inclusive através dos seus relevos, com um desgaste moderado. A partir da classificação 20, da numeração 20, nós temos a graduação de Very Fine, que para nós seria o MBC. As legendas são todas legíveis, com algum tipo de desgaste, mostrando bons relevos e detalhes do campo. A moeda tem um desgaste moderado nos pontos mais altos e pouco desgaste nos pontos mais fundos e baixos da moeda. No Extremely Fine, equivalente ao nosso Soberba, nós temos legendas e relevos nítidos, com leve desgaste nos pontos mais altos. Essa classificação começa na escala numérica a partir do número 40 e vai até o 49. A partir do 50, nós temos o About Uncirculated, ou quase não circulada, que para nós seria um Soberba flor de cunho, uma classificação intermediária entre soberba e flor de cunho. No About Uncirculated, começamos a ter brilho original de cunhagem, não completo, mas algum vestígio desse brilho, e as legendas são nítidas, e os relevos mostram leves vestígios de desgaste apenas nas partes superiores. A partir de 60, nós temos o estado Mint State, ou flor de cunho, que vai até 70, sendo 70 a moeda virtualmente perfeita, sem qualquer sinal de manuseio, marca de contato ou desgaste, ou ainda qualquer tipo de imperfeição. De 60 a 70, as classificações são baseadas no eye appeal da moeda, no seu aspecto e aparência, e principalmente na qualidade de brilho, especialmente a partir de MS64.